Caros amigos, boa tarde. Aqui, meu nome é André Luiz Xavier, sou um dos palestrantes aqui do Operadora Jubem Amélie Boudet, e nesta tarde me foi determinado o estudo das questões 53 a 55 do Livro dos Espíritos, que trata, no seu capítulo 7º, do retorno do espírito à vida corporal. É importante a gente, antes de iniciar a análise dessas questões, observar que nós, como quase todo espírita sabe, né, aqueles que já estudaram alguma coisa da doutrina, sabem que nós não somos carne, nós somos espírito, né? E viemos do espírito e retornaremos para o espírito depois de uma jornada, ou de diversas jornadas anteriores, que tivemos aqui no planeta Terra, nessa escola maravilhosa que Jesus criou para nós e permitiu que nós aqui reencarnássemos, né? E dessa forma, Kardec, estudando, pesquisando, como é que se dá esse processo de retorno do espírito ao plano material em cada reencarnação, fez algumas questões à espiritualidade superior. E essas questões, que hoje nós vamos analisar, trata de coisas assim, parece complicadas, complexas, mas não são. A primeira questão que a gente vai analisar é a questão 353 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec questiona a espiritualidade superior. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Veja bem, essa pergunta aqui já questiona um dos postulados da doutrina espírita, ou um dos ensinamentos da doutrina que Kardec nos trouxe, né, em que, enquanto estamos desencarnados, na realidade, nós devemos denominar de espíritos. Nós somos espíritos, porque nós não somos na posse do corpo físico, nós não estamos encarnados, então somos espíritos. Por outro lado, quando nós encarnamos, voltamos à vida material, quer dizer, esse espírito, quando volta ao plano físico, reencarna, ele deve ser chamado de alma, né? Então, alma é um espírito encarnado. Espírito é um espírito que não está encarnado. Tá, né? Como diz a doutrina, está na erraticidade. É isso? Está lá espiando as encarnações anteriores, né, que ele teve, preparando a sua reencarnação, aqueles que têm esse privilégio. Muitos, nós sabemos que reencarnam de maneira compulsória, né, até obrigatória, né? Aqueles que têm que vir aqui passar por expiações, né, que, por determinadas situações que ele não soube se utilizar adequadamente nas encarnações anteriores, ou para expiar males, para reparar males que fez em encarnações anteriores, né? Para refazer amizades, né? Receber, outros vêm como missão, né, para a Terra,
para receber espíritos que reencarnam, para auxiliá-los a corrigir uma rota inadequada que ele seguiu. A questão 132 do Livro dos Espíritos, ela é bem clara. Ela diz, Kardec pergunta, qual a nossa finalidade quando nós encarnamos aqui? Qual a finalidade da reencarnação ou da encarnação? Os Espíritos respondem que a finalidade da nossa encarnação é que nós nos aperfeiçoemos, é o nosso aperfeiçoamento. Por que o nosso aperfeiçoamento? Porque Deus nos quer grandes, nos quer elevados, nos quer espíritos superiores. Nós só seremos espíritos superiores quando cumprirmos a nossa missão de nos educarmos moral e intelectualmente. É o que chamam aí as duas asas, né? A asa moral e a asa intelectual. Quando você desenvolve mais a asa intelectual, o teu voo rumo ao infinito da perfeição, ele não consegue ser feito, né, numa velocidade ou num tempo bom, porque você está muito desenvolvido intelectualmente, mas moralmente você não tem desenvolvimento nenhum. Então, o que ocorre? Esse tipo de companheiros, de amigos, e eles têm dificuldade de reconhecer o outro como um irmão, como o próximo. E por ter muito intelecto, muito conhecimento das ciências materiais, e ele então se acha superior, né, superior aos demais, e vai então se postar numa posição de arrogância, né, e ao invés de evoluir, ele estaciona ou complica um pouco mais o seu processo evolutivo. Então nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, né? Só que esse processo de aperfeiçoamento exige da gente uma série de experiências que são específicas para cada um de nós, porque essas experiências, quando a espiritualidade superior nos atribui essas experiências, ele considera o estágio de consciência que nós estamos, né? Nós sabemos que nós não temos o mesmo estágio de consciência. Nós somos diferentes. Nós evoluímos, alguns muito num determinado ponto, outros num determinado aspecto, mas o certo é que um dia, não sei quantas encarnações, quantos milênios nós vamos precisar para chegar a um grau de evolução, né? Nós sabemos é que, neste momento, o nosso planeta Terra está no grau de planeta de expiações e provas, em que a maioria das pessoas que aqui estão, elas estão para passar por processo de expiação e de provação, ou seja, para expiar erros e delitos cometidos no passado, corrigi-los, aprender o que, principalmente, do ponto de vista moral. Do ponto de vista intelectual, nós temos toda a proteção do Estado, dos nossos pais, que nos colocam nos estudos, né? Aqueles que quiserem estudar, estão aí as escolas públicas, né? As universidades públicas, que viabilizam, né, essa elevação da nossa intelectualidade. Nós vamos aprender física, química, matemática, português, idiomas outros, filosofia, que é muito bonito, muito importante, né, história, né, e todas essas coisas que vão elevar o nosso intelecto. Biologia, né, isso está permitindo que os nossos cientistas descubram vacinas, descubram tratamentos
sofisticadíssimos para doenças, para enfermidades terríveis, que estão tendo sucesso com isso. Isso é a parte intelectual evoluindo. Na parte tecnológica, os equipamentos sofisticados, né? Muito sofisticadíssimos. E na parte moral, o que nós assistimos no nosso planeta? Nós assistimos que estamos caminhando, mas muito lentamente. Realmente, nós não somos mais a mesma civilização de 100, 200, 300 anos atrás. Hoje, podemos analisar, nós temos leis mais justas, nós temos algumas práticas que existiam, como a escravidão, né? Como o duelo, como uma série de coisas que não se admite mais, né, nesse mundo. Então, meus irmãos, essas questões, eu estou falando disso como um pano de fundo, porque quando o espírito retorna, que é a pergunta aqui, 353, para a vida espiritual, ele já pergunta assim, não, quando ele começa o processo de reencarnação, ele já é alma ou ainda é espírito? Então vamos ver a resposta. Ou seja, quando a criança está em gestação, vamos dizer assim, né? Houve a concepção e aí começa então as células a se multiplicarem e formar um novo corpo, né? Um novo ser, um novo ente dentro da mulher, da mãe. Então a resposta dos espíritos é assim, o espírito que o vai animar existe. O espírito que vai animar aquela criança que está em gestação, não podemos chamar de criança, mas é nascituro, né? Ele já existe. O espírito está ali. Ele já pertence àquele corpo ali. Mas ainda não está totalmente ligado àquele corpo físico. Ele vai se ligando àquele corpo físico na medida em que ele vai se desenvolvendo no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí vai havendo essa penetração do espírito, né? Através da formação do próprio perispírito daquela criança, ele vai se ligando àquele corpo físico, àquele ente que está sendo gestado e que vai produzir. Então, ele ainda não é uma alma, porque ele não está totalmente encarnado naquela criança, né? Aí está continuando a falar aqui. O espírito que vai animar existe, de certo modo. Fora dele, o feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. O feto ainda não tem uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. O processo de encarnação ainda está em operação. Ele ainda não concluiu o processo reencarnatório durante o período de gestação do feto, né? Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Mas ele se acha ligado àquela alma que ele virá a ter. Que ele, quando estiver encarnado, ele deixa de ser espírito e passa a ser uma alma, que é o espírito encarnado. Não sei se vocês entenderam. Então, é muito fácil. Quer dizer, Kardec queria saber se nesse processo de gestação o espírito já estava totalmente já na criança, que está em gestação. E aqui, pelo que se entende do estudo, da leitura, o espírito ainda não está totalmente vinculado ou àquele corpo em gestação. Ele está se ligando gradualmente, gradativamente. Vamos ver a questão seguinte, que é a questão 354, que Kardec questiona, quer dizer, ele quer ir mais fundo nessa questão, né?
Como é que é esse retorno do espírito à vida corporal, à vida corporal? Aí ele pergunta na questão 354. Como se explica a vida intrauterina? Eu quero saber dos espíritos como é que se explica a vida intrauterina, quer dizer, quando o feto está ainda dentro do útero da sua mãe, né, da sua genitora, da pessoa que vai dar à luz no final dos meses necessários para que ele dê luz. Hoje em dia nós estamos vendo crianças nascendo antecipadas, né? Mesmo, outro dia mesmo, uma sobrinha minha teve um filhinho que não chegou nem a 8 meses, já nasceu, ficou lá sendo tratada, né, pelos médicos, enfermeiros, naqueles equipamentos de respiração, de tudo. Hoje está perfeito, com saúde, está aí. Quer dizer, teve uma abreviação no processo dele. Então, os espíritos responderam da seguinte forma: é da planta, quer dizer, o estágio intrauterino, eles compararam com o estado da planta que vegeta. Interessante isso. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Então, ele, quando está ali, a parte mais, vamos dizer assim, vegetal dele, que é crescer, o vegetal cresce, o vegetal não raciocina, o vegetal não pensa. Ele só vai expandindo, né? Que é o caso do nascituro. Ele, daquelas o espermatozoide junto com o óvulo da mãe, ele vai evoluindo como se fosse um vegetal mesmo. Pensando bem, é semelhante a isso. E depois é incluído, quando essas células já geram órgãos que podem produzir, vamos dizer assim, produzir movimentos especializados, como o braço, coração, rim, fígado, né, o cérebro. Aí já passa a se demonstrar o quê? A vida animal daquele feto. O feto ainda não está totalmente, o espírito ainda não está totalmente ligado a ele. Então ele só tem aquela ligação necessária para que ele tenha essa vida vegetal, que é da expansão, e da vida animal, que é quando começam os órgãos especializados que nós temos, cada órgão, um órgão especializado em digestão, sei lá, o estômago. Coração especializado em bombear o sangue do organismo. O cérebro também nós sabemos que o cérebro ele é matéria, ele tem uma máquina que sem o espírito ele não consegue pensar, raciocinar, sequer mandar as informações corretas e necessárias para esses órgãos especializados, que é o coração, o fígado, o rim, a pé, todos eles que são comandados através de quê? De impulsos elétricos que vêm do cérebro. E que impulsos são esses? Quem é que dá esses impulsos? Quem é que impulsiona através do cérebro todo o organismo? É o espírito. O espírito é a inteligência. Então, ele, de posse de um organismo perfeito, com seus órgãos apropriados para desenvolverem as funções específicas de cada um, ele começa a comandar. Olha para a esquerda. O olho imediatamente vira para a esquerda. Olha para a direita. Né? Quando você discute muito, fica nervoso, o que acontece? Você começa a suar.
o organismo gera uma reação fisiológica de defesa para te manter, para te dar a oportunidade de continuar vivo. A dor é fundamental para a gente, porque a dor é um alarme. Imagina se nós fôssemos atingidos por um objeto, uma coisa perfurante que nos... Se a gente não sentisse dor, a gente não ia tratar de cuidar aquilo e nós desencarnaríamos. Íamos morrer desencarnados. Então Deus fez esse sentimento da dor exatamente para nos proteger. E ao mesmo tempo nos educar. E à medida que se eu faço isso, eu sinto dor, eu digo, isso não é bom para mim. Se eu faço isso com outra pessoa, a pessoa sofre, isso não é bom para aquela pessoa. Ela tem um aspecto educativo, a dor, entendeu? Vocês percebem isso. Ela tem esse aspecto educativo. Agora, é importante a gente fixar nesse estudo, nessa questão 354, essa questão que eles falam que o feto tem de início, essa atividade semelhante a uma vida de vegetal. E que depois, um pouquinho mais à frente, alguns meses a mais, aí passa a entrar então os recursos animais, ou seja, o animal age por instinto. Ele não tem ainda inteligência definida no nível, no grau desejado para que ele se torne um homem, uma mulher que pensa, que trabalha, que planeja, produz, que analisa, que verifica, entendeu? A criança, na fase gestacional, ele não tem esses predicativos. Então, nós vamos vendo, quer dizer, que isso aí, você observa que é tudo durante o retorno do espírito à vida material. Então é preciso que tenha esses dois estágios, o primeiro estágio em que ele vegeta dentro, quer dizer, vegeta entre aspas, né? Dentro do período de gestação da mulher, passa por essa fase um pouco mais adiante, e isso pode ser mais estudado, mais analisado, né? Há livros que tratam desse assunto, o que eles chamam de a fase mais animal, até que ele chega à fase hominal, dentro do processo de gestação, onde ele já está preparado, vamos dizer assim, para desembarcar aqui na nossa planetinha Terra, saindo de dentro do ventre da sua mãe. Então, essa vida intrauterina que ele se refere aqui é essa, ou seja, a fase que ele se assemelha à fase vegetal, uma outra fasezinha que se assemelha à fase animal, onde está se constituindo os órgãos especializados em produzir determinadas atividades, e depois vem a terceira fase, que é como Kardec se completam com a vida espiritual, que é a vida espiritual. Ela vai, não tem já no sexto mês, no sétimo mês, não. São processos que vai se agregando sutilmente, de modo que quando a criança já nasce, aí sim, o espírito já está totalmente ligado à matéria e começa então o seu trabalho, mesmo bem efetivo, de experiência, de aprendizado, e de trazer também suas contribuições, porque nós trazemos tendências das vidas anteriores, né? Nós somos, na realidade, como dizem os espíritos, uma integral. O que é integral? É o somatório, a multiplicação, a divisão, a potencialização de uma série de experiências passadas que nós tivemos. Então, esse somatório somos nós. Daí porque não encontramos nenhuma pessoa igual a outra. Porque as experiências
O aprendizado de cada um é diferente de uma pessoa para outra, certo? Então, o aprendizado, por exemplo, da Tânia, dentro ela até por ser mulher, é um aprendizado um pouco diferente. Meu, André, que sou homem, que nasci em determinadas situações, me desenvolvi em outras situações diferentes de alguma parte dela ou de outras pessoas. Então nós vamos acumulando essas nossas experiências, e isso forma, essas experiências, forma o quê? Os nossos caracteres, forma a nossa bagagem espiritual. E com essa bagagem nós desembarcamos aqui. Desembarcamos aqui com ela um pouco, vamos dizer assim, nubladas, presas. Nós não conseguimos, porque nós não temos um organismo suficiente para pôr todas as nossas ideias para fora. Nós não sabemos ainda andar quando nós nascemos. Nós nos alimentamos através do seio materno. Né? Quer dizer, isso você vai se readaptando à vida material, mas já com todas as condições de se desenvolver do ponto de vista psicológico, mental, entendeu? A não ser aqueles que nascem coitadinhos com problemas, né, graves e que, apesar de ter toda a bagagem espiritual, não conseguem se manifestar, uma vez que o espírito, o corpo físico, mostra empreendimentos, dificuldades. Né? É o caso dessas crianças e pessoas que têm disfunção mental, né? Disfunção orgânica, né? Chamados, em alguns casos, excepcionais, né? Essas coisas todas assim. Então, meus irmãos, essa vida intrauterina, ela se dá dessa forma, ela tem essa finalidade, a finalidade de formar o ser que vai nascer mesmo. O componente espiritual, ele só se agrega mesmo, em definitivo, no finalzinho, nos últimos meses de gestação. Né? E vem então a última questão, que é a questão 355. Né? Essa questão 355, em que Kardec ele aprofunda mais esse estudo dele, de querer saber como é que se dá, né, o nosso processo de retorno à vida corporal. Nós sabemos que a vida corporal não é a vida definitiva. Nós vamos ter que ir evoluindo, como nós dissemos no início do nosso estudo, evoluímos gradualmente, lentamente, quer dizer, a natureza não dá saltos, ninguém vai reencarnar uma vez, duas ou três, vai sair, entrar um ser, como eles dizem, simples, ignorante, e em duas, três encarnações sair um ser genial, perfeito, um espírito de luz. Não é assim que se dá o processo. O processo é lento mesmo, é de aprendizado. E mais, não pensemos nós que aprender basta ler, basta ver, basta assistir palestra, não. O aprendizado ele tem que ser fixado em nossa consciência. O aprendizado moral e o aprendizado intelectual. Eles têm que ser fixados. Porque conforme dizem os espíritos, a evolução vem primeiro através da evolução intelectual. E a intelectual é que abre caminho, espaço para a evolução moral. Porque nós precisamos desenvolver a nossa inteligência para compreender o que é mal e o que é bom, para poder saber diferenciar essas coisas. É por isso que a verdade
o desenvolvimento, o aperfeiçoamento moral, ele se origina no aperfeiçoamento intelectual. Se nós quisermos ser espíritos evoluídos, nós precisaremos estudar química, física, matemática, todas as ciências, nós chamamos de material, mas que nada mais são leis da natureza. Leis que foram criadas por Deus, né? Lei da gravidade, todas essas leis que as ciências estudam, são leis rudimentares da natureza. Existem outras leis profundamente que Jesus conhecia, os espíritos mais evoluídos conhecem. Aqueles espíritos que nos operam nas reuniões mediúnicas de tratamento espiritual. Vocês lembram o caso do André Luiz, quando chegou na espiritualidade? Ele médico, foi lá para aquelas câmaras, né, de atendimento aos que estavam chegando da guerra, estropiados. Quis usar a medicina dela, não. Ela falou, não, peraí, não. Sua medicina aqui não tem valor nenhum, ela se aplica ao aspecto físico. O espírito é tratado de outra forma. Você precisa conhecer outras ciências específicas. Então, quando a gente vai tratar o espírito, nós precisamos aprender e desenvolver como é que você mexe com as vibrações, com as energias. O que cada órgão precisa. Nós vemos nos livros de André Luiz, eles chamam, em determinados casos, chama a irmã fulana de tal, que ela é especializada nisso. Chama o irmão tal, na hora do desencarne, na hora do reencarne, na hora que a pessoa está extremamente doente. Porque as doenças físicas, elas promanam, elas advêm, as doenças físicas, da doença espiritual. Quando o nosso cérebro funciona mal, quando o nosso espírito não é capaz de coordenar, de controlar o nosso organismo adequadamente, ele degenera o corpo físico, provocando doenças gravíssimas. Daí a importância de que as crianças nasçam, e nesses primeiros meses, até os 7 anos, segundo os espíritos mais evoluídos nos informam, temos que ter muito cuidado com a educação dos nossos meninos. Porque eles trazem uma bagagem espiritual, mas é que nessa época, que é a época mais propícia para você educar, por quê? Porque eles não têm como manifestar os seus defeitos e até as suas virtudes também. Então, nós precisamos observar muito os nossos netos, os nossos filhos, ver quais são as tendências deles. Se as tendências são positivas, vamos ajudá-los a desenvolver aquele aspecto positivo que ele tem. Se as tendências são negativas, vamos procurar corrigir com amor, com carinho, com educação, com orientação, com muita conversa. Entendeu? Porque é esse período, o período que a criança, quer dizer, aquele ser que está reencarnando, está mais propenso vamos dizer assim, a esse processo educativo. Ou seja, você acelerar ou frear as tendências desse ser que está reencarnado. Então vamos agora para a questão 355, que é a última questão que nós temos a missão de estudar hoje. Kardec faz a seguinte pergunta. Se estiverem em livro, podem ir acompanhando, né?
as perguntas e respostas. E é pena que a gente não pode estar junto, quando a gente costuma estar lá no Amélie Baudet, e aí cada um dá a sua opinião, a gente debate, porque nós não fazemos palestras, né? A gente chama de palestra, mas nós estudamos juntos. Nós não somos professores, nós somos aprendizes, nós somos seres em construção, né? Então, muitas das vezes, uma parte lá do Wilson, da Tânia, de um, de outro, me traz também conhecimentos e informações que a gente não tem. A doutrina espírita ela é muito extensa em conhecimentos e ensinamentos, né? Ela é muito extensa. E às vezes você lê um livro com a maior atenção e perde muitos detalhes significativos importantes. Porque se estão ali, são importantes. E se você não teve como perceber, às vezes você vai perceber detalhes do Livro dos Espíritos na 10ª vez que você lê aquela questão. Você dá um detalhe, uma coisa que chama atenção, que mexe com o seu íntimo. E você, caramba, olha como é que eu já li isso aqui umas 10 vezes e não tinha percebido esse detalhe, esse aspecto importante. Entendeu? Então, dando seguimento, a questão 355, que é a hora justa lá, a gente tem que cumprir o nosso plano de 45 minutos de exposição, né, de debate, sendo que aqui, por causa dessa pandemia, não temos a condição de fazer o debate, a conversa, a troca de ideias, de opiniões, que é muito salutar na doutrina espírita. Então, a questão 355 pergunta: há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Crianças que não são vitais. O que são essas crianças que não são vitais? Vamos ver a resposta, depois vamos procurar raciocinar em cima dessa resposta e dessa pergunta, que ela é muito interessante. Sabe as crianças anencéfalas, por exemplo? As sem cérebro. As crianças que no caso que ele diz aqui, não são vitais. O que significa não ser vitais? Você pode ser vital, você pode ser um ser que está vivo ali no canto, mas não pensa, não raciocina. É como se fosse um vegetal. Quer dizer, eles param nesse estágio vegetal ainda da vida intrauterina, ou da vida animal da viagem intrauterina, e ali param e nascem, mas sem a agregação do componente espiritual, que é o componente que dá inteligência ao ser humano, né? Então vamos ver a resposta aqui. A resposta é a seguinte: frequentemente isso se dá, né? Eventualmente, ele fala frequentemente, quer dizer, não é raro acontecer isso. Acontece frequentemente. Isso se dá e Deus o permite, como prova. Isso acontece porque Deus permite. Para que aquele ser, aquele espírito que estava planejado e preparado para reencarnar naquele corpo, sofresse uma prova. Será que é só ele que sofreria essa prova? Vamos continuar com a resposta. Quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Quer dizer, a prova é para os dois lados. Os pais do nascituro, ele que está nascendo, e para ele próprio,
E ele, apesar de querer dominar, controlar aquele organismo que já está se formando, ou que já se formou, não conseguirá. Imagina que prova duríssima, meus irmãos, essa. Né? E ele tem vida física, fisiológica, mas não tem vida inteligente, vamos dizer assim, simplificando de uma maneira. Isso acontece frequentemente. Então, gente, nós temos que pôr as mãos para o céu. Nós que temos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, saudáveis, perfeitos, agradecer a Deus. Profundamente agradecer a Deus. Porque eles terão todas as condições para se desenvolverem, para cumprir a missão que Deus deu de uma maneira mais suave, com inteligência, com capacidade de raciocínio, sabendo se defender, sabendo buscar os recursos para ser autossuficiente nesta vida. Né? Nós vemos essas crianças que nascem assim com essas dificuldades, praticamente os pais e as mães, né? até uma idade muito avançada, que às vezes eles costumam viver, alguns deles, bastante tempo. Vivem 20, 30 anos, não chega muito mais do que isso, 40, no máximo 40 anos, chega muito, em geral, não chega mais do que isso. Eles desencarnam, porque os próprios órgãos sentem as deficiências, a falta do governo do espírito. Né? As células começam a se multiplicar de maneira desordenada, a trabalhar de maneiras tão desorganizadas que acabam gerando enfermidades e dificuldades e que aquele organismo ele falece. Né? Falece. Aí você vê nesse processo, eu mesmo tinha um cunhado que houve um acidente com ele quando menino e ele só ficava sacudindo assim na cama, ele vivia deitado, ele era praticamente pele e osso, comia na cama, bebia na cama, fazia as necessidades dele na cama, não falava nada. Será que ele não fazia isso porque o espírito dele era assim? Óbvio que não, o espírito dele, pela forma, pela reação que ele fazia, era um espírito muito inteligente e que estava, de certa forma, revoltado em algumas situações pelo estado que ele estava. Sim. Por isso que a resposta do espírito aqui é bem clara. Frequentemente isso se dá e Deus permite como prova. E essas pessoas estão cumprindo uma provação seríssima. E que muitos, você vê essas crianças que riem, brincam, coitadinhos, esses excepcionais, estão passando bem, mas tem uns outros que são revoltadíssimos. Esses, coitados, provavelmente vão ter que, em outra encarnação, repetir esta prova se eles não conseguirem, nessa encarnação, esse resgate. Então, gente, é possível que, como a ciência indica, que ele diz aqui, que crianças não sejam vitais. Elas têm uma vida como que uma vida vegetativa. Elas nascem, crescem, mas não têm sequer os movimentos animais adequados, né? A sua estrutura ela não se coordena, ela não se interage. Então esse é o grande estudo de hoje. Acho que nós podemos recapitular. Fica claro nesse estudo de hoje que a encarnação
só se completa quando a criança nasce. Ela inicia na concepção, ou seja, na hora que o casal lá faz o ato sexual e que o espermatozoide encontra o óvulo, ali começa. Ali já começa a existir um ser em formação que deve ser respeitado, muito respeitado, porque ele está ali por ordem divina. E quem somos nós para desrespeitar a ordem divina? Se desrespeitarmos, nós vamos pagarmos por isso, nós vamos ser responsabilizados por isso. Aí nós vamos ter que corrigir esses nossos erros. Nós vemos hoje a Federação Espírita do Brasil está defendendo, junto ao Supremo Tribunal Federal, que eles querem aprovar o aborto, né? Estão começando aos pouquinhos. Aprovar o aborto daqueles que nascem sem cérebros, anencéfalos. Conseguiram. Agora eles querem aprovar o aborto, quer dizer, fazer eugenia mesmo. Percebeu que a criança que está nascendo não é perfeita, autorizado tirar a criança fora. E aí como é que fica a aprovação dessa criança? Dos pais. Aí a mulher, até por uma questão, a mulher moderna, né, de hoje em dia, não são todas, é uma pequena minoria, acha, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu não quero essa criança, eu quero tirar, eu quero abortar. Os advogados que representaram a Federação Espírita, a doutrina espírita, na reunião em que a ministra, essa ministra que é hoje aí do Congresso, Carmen Lúcia, dirigiu para ouvir da sociedade, as diversas, os que são abortistas, os que não são, os religiosos, não religiosos, a doutrina espírita falou o seguinte: olha, isso não confere com as leis de Deus. Nós não estamos aqui para discutir de quem é o corpo. Realmente o corpo é da mulher. Só que a mulher pode fazer quase tudo que ela quiser com aquele corpo, menos abortar. Porque a partir do momento em que a concepção do ser, ali já tem um ser em formação com direitos do mesmo tamanho que esta mulher também tem, que é o direito de nascer, que é o direito à vida, que é o direito fundamental sobre todos os direitos, que é o direito à vida. Então ela não pode decidir sobre o direito de terceiros. Ela pode decidir sobre o direito dela. Sobre de terceiros, não. Sobre da criança, do nascituro, não. E mais ainda, tem um outro direito que todo mundo esquece. Só lembra na hora de pedir pensão. Que é o direito do pai. Como é que a mulher pode resolver tirar a criança se o pai não concorda? Como é que o pai pode tirar a criança da mulher se a mulher não concorda? Se nós falamos em respeito aos direitos individuais, tem que haver equilíbrio nisso. Tem que haver o respeito ao direito do nascituro, e que está previsto na Constituição brasileira. O nascituro tem direito, tanto é que se a mãe morrer e tiver bens, eles vão aguardar aquela criança nascer, se ela nascer, ficar viva, os bens são dele. E outras coisas mais. Ah, mas aí a mulher vai ter que aturar 9 meses. E depois de 9 meses, de repente, ela foi estuprada por um marginal, vai ter que ter aquela criança, vai ter que ter aquela criança. Vai ter que cuidar daquela criança se ela não gosta da criança. Não, aí tem que entrar o Estado. A senhora não quer o seu filho? Por um motivo lá, quer outro? Tudo bem, mas vamos pegar seu filho, vamos cuidar deles, vamos criar eles, vamos procurar alguém que os adote,
Ou então vamos criá-los até a idade em que ele possa trabalhar e se autossustentar. Mas não é autorizar aborto, matar, esse assassinato. Veja tantas contradições que nós vemos por aí. Não sou contra a pena de morte, mas é a favor do aborto? Contradições. Se você é contra a pena de morte, tem que ser contra todos os tipos de pena de morte. Morte lenta, morte de nascituro, entendeu? Isso. Eles têm o mesmo direito que você teve de nascer. Então, eu queria encerrar essa minha exposição humilde, pedir desculpas se eventualmente cometi algum erro, algum engano, ou se ofendi alguém. Não foi de propósito. Vocês podem ter certeza que eu amo muito a todos vocês. Então, ficar claro na nossa cabeça que só se completa o processo quando a criança realmente, definitivamente, nasce. Porque é aquele terceiro aspecto, o aspecto espiritual, começa a reinar firmemente. E outra questão, essa questão das crianças que nascem com defeitos ou sem vitalidade, né? O que nós temos que fazer? Cuidar dela assim mesmo. Porque foi dito aqui, está bem claro. Nós que somos espíritos, é frequente com autorização divina. Os homens são ignorantes. As leis humanas são falhas. As leis divinas são perfeitas, imutáveis. As leis naturais são perfeitas, imutáveis. As leis humanas, não é à toa que tem 3, 4, 5 constituições, aí tem milhões e milhares de leis que os homens fazem e vivem corrigindo, consertando. Isso aqui está errado, a gente pensou que era certo, não é mais. Então é isso aí, meu amigo. Gostaria que vocês recebessem essa minha pequena exposição, não é uma palestra, é um estudo que deveríamos fazer juntos, ouvindo vocês, vocês questionando para que a gente desenvolvesse mais um aspecto, outro, dentro das minhas limitações, né? Que eu não sou nenhum mestre, assim, mas que eu posso contribuir de coração, de boa vontade, com o amor que Jesus nos deu, com essas palavras, e peço a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores, amigos espirituais, em especial as falanges, trabalhadores do bem, coordenada pelo nosso grande mestre, irmão, nosso paizinho, chamado Bezerra de Menezes, né? José Weber, José Grosso, e muitos outros trabalhadores do bem, que trabalharam muito aí com a nossa querida amiga, ainda linda, né? Um processo de solução de enfermidades de muitas pessoas, através do ectoplasma, né? Então, meus amores, meus amigos, vamos pensar, vamos raciocinar um pouco nisso. São 3 questões, mas são questões muito profundas. E poderíamos levar horas aqui conversando e debatendo, né? Cada um mostrando seus conhecimentos. Mas, basicamente, é isso. O processo inicia na concepção, ou seja, quando o esperma encontra o óvulo, ali começa. Aí já tem o direito de estar lá. Se desenvolve dentro de um processo quase que vegetal, passa para um processo animal, né, que é a parte que começa, os órgãos especializados a produzirem, né, os hormônios, produzirem as proteínas, produzirem tudo para... Esse é um processo animal. Depois finaliza com o processo espiritual, que é quando o espírito se domina totalmente aquele organismo e nasce e vai aos poucos, até mais ou menos aos 7, 8 anos de idade, é variável de cada criança, né? Então, mais ou menos é isso.
E o problema das crianças que nascem com dificuldade, com problemas gravíssimos, até mesmo sem vitalidade, é uma prova. Uma prova para esse espírito reencarnante, que não consegue dominar aquele corpo físico, porque lhe falta esse aspecto animal, e para, principalmente, para os pais, para as famílias, entenderem por que ele está passando isso. Alguma coisa em encarnações anteriores ele não soube valorizar, não soube utilizar bem. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que a Meli Budê, nossa mentora e protetora, esteja sempre conosco. Que assim seja.